Hoje vou resumir os episódios 1, 2 e 3 de Uncharted Walker. Esse anime se trata de um grupo de pessoas que estão presas numa ilha desolada, cercada por tribos, vírus mutantes e inúmeras situações de vida ou morte. O anime começa com o protagonista se afogando. Aparentemente ele tem tido esse pesadelo por várias noites, e enquanto ele se perde em seus pensamentos, uma voz o chama e desperta o rapaz. Para sua surpresa, ele está trancado numa cela. Uma garota fala com ele através de um buraco meio suspeito. Ela o alerta sobre uma parede de espinhos se fechando lentamente em sua direção. O rapaz tenta fugir pela janela, mas ele não consegue. Com medo, ele acusa a garota de ser a responsável por colocá-lo ali, mas logo descobre que ela está na mesma situação. Então ele rapidamente começa a pensar em formas de escapar. Depois de perceber que a garota tem um machado com ela e que não há janela em seu quarto, ele conclui que pode destruir a janela de madeira em sua cela usando o machado. Depois de prometer que não a deixará para trás, o plano é colocado em ação. No entanto, logo eles descobrem que o buraco é muito pequeno para que o machado grosso passe por ele. Portanto, a garota tenta alargar o buraco, mas sem sucesso, pois ele é feito de granito. Talvez isso tenha soado meio estranho. Agora, sem esperanças, a garota desaba e começa a chorar, mas o rapaz Sigma manda ela calar a boca. O nome do protagonista é Ning, e nesse momento ele não consegue pensar claramente com todo o barulho do choro. A garota não consegue acreditar que irá morrer em breve, antes mesmo de ter o seu primeiro beijo. Então ele responde que pode resolver isso facilmente, mas ela recusa. De qualquer forma, Ning pergunta à garota como ela acabou naquele lugar, e ela conta que adormeceu no metrô, e quando acordou estava naquela cela, ao lado de uma cama de metal. Uma chama de alegria acende no coração de Ning, pois agora ele tem uma saída. Usando um haste de metal da cama, ele consegue quebrar a janela e se libertar. Enquanto isso, a garota chamada Sujin fica grudada na parede chorando por sua ajuda à medida que os espinhos se aproximam dela. Um flashback mostra o passado de Sujin, em que ela foi deixada para trás numa montanha por querer ficar ao lado de seu amigo ferido. Mas como ela recusou a confissão de amor dele dizendo que ela não queria ser sua namorada depois que tudo acabasse, ele também a abandonou. Ele até pediu desculpas, mas é claro que não foi suficiente para impedir que ela caísse no choro. Agora, voltando ao presente, fica evidente que ela tem problemas de confiança, portanto, fica chocada quando Ning volta para resgatá-la. Depois de escaparem da cela, eles olham ao redor e percebem que estão numa ilha. Os dois estão presos no farol, e ao descerem uma escada, Ning percebe que ela está quebrada e a única maneira de descer é pular para outra metade, o que ele faz com sucesso. Em seguida, mesmo com medo, Sujin pula e cai em seus braços, mas a escada se quebra devido ao forte impacto. Enquanto caem, Ning usa seu corpo como escudo humano para proteger Sujin, que por sua vez o salva de se afogar e o leva para uma sala nos andares inferiores do farol. Lá dentro, Sujin encontra um cadáver e se depara com uma pessoa nada amigável, que a ameaça com sua fiel faca borboleta, exigindo que responda às suas perguntas, pois ele acredita que ela seja a pessoa por trás do sequestro. Ela revela sua identidade e implora que ele a deixe cuidar de Ning, que está inconsciente. O rapaz sorri e diz que o interrogará para ver se ela está dizendo a verdade sobre si mesma, então ele pisa na mão do pobre rapaz, que acorda em estado de choque. Quando Ziyang pergunta a Ning se ele conhece a Sujin, ele responde que nunca viu ela antes. No entanto, isso não é uma piada. Acontece que o rapaz está sofrendo de amnésia causada pela queda terrível, mas o gangster ainda não está convencido, então ele exige que a garota explique com uma palavra por que um rapaz desconhecido arriscou a vida dele para salvá-la. Mas não vale amor à primeira vista. Como ele é um cara durão, ele não acredita nessa bobagem. Depois de pensar muito, a garota joga uma carta reversa, perguntando ao Ziyang há quanto tempo ele conhece seu amigo mais antigo, e ele responde dizendo que há 25 anos. Então ela pergunta se os amigos dele também se sacrificariam por ele, usando o fator tempo a seu favor. Assim ela o convence, levando Ning a ser libertado. Depois de se recuperarem, Sujin tenta fazer Ning lembrar dos eventos recentes que aconteceram, mas sem sucesso, já que a última coisa que ele se lembra é de estar lendo a Playboy na quinta série, fazendo Ziyang o elogiar logo em seguida. Então a atenção do grupo se volta para o cadáver e a garota começa a analisá-lo. Eles colocam o corpo no chão e rasgam sua camisa para investigar mais a fundo. Sem ter o que fazer, Sujin pergunta ao bandido quem ele é, e o rapaz responde que trabalha para uma gangue oriental e fala seu nome. Ele acredita que algum contrabandista tenha os deixado ali. Ning explica que não é o caso e que eles estão em algum tipo de jogo de escapar, como se fosse um simulador de aventuras. Isso indica que o protagonista está começando a recuperar um pouco dos sentidos. Após tais informações, eles notam um pedaço de papel na orelha do cadáver. É um mapa que Ning diz vagamente conhecer ou se lembrar, o que faz Ziyang exigir respostas. No entanto, na fase confusa, Ning não consegue fornecer respostas. Então sua nova amiga Sujin o leva embora e calmamente lhe
lhe pergunta sobre o mapa, mas ele não consegue se lembrar e acaba desmaiando em seus braços. No dia seguinte, Ziyang acorda os dois e informa que eles vão para o ponto marcado no mapa. Ele ressalta que ainda não confia neles e se nomeia líder do grupo. Depois de encontrar uma armadilha feita por alguém na floresta, ele ordena que eles comecem a juntar todos os itens essenciais para acampar durante a noite. Eles só terão direito à metade da comida e da água do seu líder. Durante o jantar em que somente Ziyang come carne, ele olha para Sujin de uma forma maliciosa, encantado com seu corpo volumoso. Assim, ele ordena que ela arrume sua cama na caverna e diz a Ning para comer, e aconteça o que acontecer, não entrar na caverna, senão ele o matará. Como era de se esperar, Sujin começa a gritar. Pelo lado de fora, Ning fica na dúvida se ele deve entrar ou não. Ele decide entrar, interrompendo o líder autoritário. Apesar dos golpes que recebe, Ning mantém sua posição e diz que não pode deixar Sujin sozinha, porque eles são uma equipe. Ele explica o papel vital de cada membro por meio de uma mecânica de jogo, o que faz Ning apanhar novamente de Ziyang, que fica mais nervoso. E as palavras acabam funcionando, pois logo em seguida Ziyang também sai. Algum tempo depois, um pouco afastado, ele reflete sobre as palavras de Ning sobre serem uma equipe e conclui que eles não podem ser subordinados do seu inimigo. De repente, ele ouve um homem gritando por ajuda, então ele corre de volta pro acampamento. Depois de encontrar os dois em segurança, eles correm em direção ao local da armadilha e observam atentamente os eventos que acontecem. Em certo momento, a garota tenta avisar o homem que está sendo perseguido sobre a armadilha à frente, mas é silenciada por Ning, que explica que o homem que está perseguindo ainda não apareceu, e isso significa que ele está sendo perseguido por alguém muito perigoso, e não demora para comprovar isso. O grupo observa enquanto o homem da tribo mata o cara que caiu na armadilha. Após o homem sair, a equipe retorna ao acampamento e Ziyang fica acordado durante a noite para vigiar o lugar. No dia seguinte, Ning e Sujin estão coletando cocos quando um rato se aproxima dos pés de Sujin, que acaba se assustando. Ziyang corre pensando que estão sendo atacados pelo canibal, e quando percebe que não é o caso, repreende a garota por gritar, pois isso poderia atrair a atenção indesejada. Então Ning comenta que ele chegou rápido para protegê-los, fazendo-o corar. Ziyang tenta ignorar isso, dizendo que estava apenas fazendo xixi nas proximidades, o que faz a garota querer ir ao banheiro, especialmente após o encontro com o rato. Enquanto ela responde ao chamado da natureza, ela é surpreendida por dois homens da tribo. Eles a seguram no chão numa posição bastante suspeita. Com isso, os outros dois tentam elaborar rapidamente um plano para salvá-la, mas vendo que sua cabeça será transformada em algo nada agradável, eles decidem partir pro tudo ou nada. Ning corre para atacar o homem por trás, enquanto Ziyang mira no outro. Um tiro é disparado, derrubando o homem do martelo no chão e fazendo o outro fugir. Sujin abraça Ning, mas o reencontro feliz é interrompido por uma loira com belas curvas que se apresenta como uma policial de Los Angeles, Tracy Candy. Ela diz à equipe que eles precisam se mover, pois o local não é mais seguro e que há outro grupo de pessoas com quais eles podem se juntar. Ziyang não confia totalmente em Tracy, pois ela parece familiar e ele a deixa ciente disso. No entanto, ela ignora o comentário dizendo que tem muitas pessoas que se parecem com ela. A conversa é interrompida pelos homens da tribo, que trouxeram mais pessoas e flechas para a luta. Tracy fica para trás para cobrir a equipe e os informa sobre um ponto seguro onde podem esperá-la. Nessa situação, Ziyang instrui sua equipe a nunca falar sobre o mapa e o código que encontraram, pois eles não podem confiar em ninguém, exceto neles mesmos. Ele oferece que ao obedecê-lo, ele fará tudo o que puder para protegê-los. Sujin fica hesitante em aceitar a oferta, pois ele tentou fazer algo terrível com ela na caverna. Então ela deixa a decisão pro Ning, que concorda com a oferta. Com isso, Ziyang faz um juramento sobre a adoração de Guan, o deus que simboliza a lealdade na mitologia chinesa. Os outros também fazem um juramento. Após terminarem, Tracy, que ainda está viva, chega no local. Ela diz que está com pouca munição, então eles terão mais chances de sobreviver se juntarem a outro grupo. Sendo assim, a equipe concorda. Ao chegarem no esconderijo, Tracy explica aos outros como encontrou seus novos companheiros. Um rapaz que estava sentado diz que foi um desperdício gastar munição com pessoas aleatórias. Ziyang não gosta do que houve e parte para a violência. Mas se ele quiser ficar ali, ele terá que obedecer às regras. Não é permitido machucar os colegas. Ziyang não concorda da Tracy ficar responsável pelas punições, que podem ser exílio ou a morte. Mas como ela é policial, ela é a justiça, então ele acaba concordando. Em seguida, todos fazem uma breve apresentação. Tracy conta que descobriu um enorme complexo arquitetônico no sul da floresta, mas não sabe o que é. E Shigaki acha melhor eles irem explorar, só que o Romeu fica com medo de ser o abrigo dos canibais. Dessa forma, eles decidem fazer uma votação. Wenxiang quer ficar, Sujin renuncia o voto. Ziyang não quer votar, dando a entender que ele renuncia o voto, e Tracy e Ning querem explorar. 3 contra
2. Parece que está decidido, mas antes deles partirem, Xiang volta para ficarem na caverna. Ele apenas quer ver como o líder vai resolver essa situação. Sendo assim, o empresário Ishigaki oferece 10 milhões de dólares para quem votar nele. Com isso, Romeu e o Wenxiang apoiam ele. Como todos estão presentes, não é considerado um suborno, então a Tracy aceita que ele faça isso. Dessa maneira, Xiang não tem outra escolha a não ser cobrar os votos de seus fiéis companheiros, só que mesmo assim, ele tem apenas 3 votos. Em seguida, ele diz que dará 30 milhões de dólares para quem apoiá-lo, só que ele não tem esse dinheiro. Quem pagará será o Ishigaki, insinuando que o Ishigaki poderá pagar essa quantia caso eles saem vivos, ou pode ser que aquele papel seja apenas um cheque em branco. É uma situação meio confusa, mas mesmo assim Tracy e o Wenxiang mantêm seus votos, porém o Romeu muda de ideia novamente, afinal os dois têm o mesmo interesse. E esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Agulho preto, Nevo City, goma shadow. Foragem, pop, mal, eu uso bigolaro. Baby, coach uma vez, baby, vai traco. Endo suprime, rovem, tio velho. Agulho preto, Nevo